Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Sobre Mentes. Eu sou Fernanda Moraes Eu sou a Jéssica. e hoje nós vamos conversar sobre o que um relacionamento saudável precisa ter. Porque o amor, por si só, ele não é suficiente, ele não cura tudo. Exatamente, Fê. Então vamos começar falando sobre a desconstrução do mito do amor romântico, né? Que tem muito aquela questão da idealização da cultura pop, dos contos de fadas, né? Daquilo que a gente ouviu. Eu, por exemplo, eu passei minha infância vendo filmes da Disney, de princesa, de príncipe. E também tem a questão dos filmes de Hollywood, então, os filmes românticos, né? Uhum. Da idealização, né? Olha como vai se construindo na nossa cabeça como tem que ser. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente deixa de sentir, de ter aquela questão do sentimento espontâneo do amor. Justamente porque a gente cria essa imagem de alma gêmea, de completude do outro, né? Então, até existe a teoria do script romântico do Simon Gannon, né? Que a gente aprende a amar imitando as narrativas sociais, né? E aí a gente deixa de ter aquilo que eu citei antes, que é o sentimento espontâneo. Então é muito da questão de uma construção social que vai se criando até, não sei como é que tá os desenhos hoje, eu tô meio por fora do mundo, né, É. dos desenhos, da Disney, etc. Mas eu sei que, nos filmes sempre tem aquele final feliz também, Uhum. aquela romantização. Isso é certo. Quando termina um filme é difícil, quando termina um filme que não tem final feliz, a gente fica meio: "Espera aí, como assim? Que filme é esse?". Mas a verdade é que a vida nem sempre tem final feliz. Muitas Uhum. vezes não tem, né, Fê? E nem sempre um relacionamento dura para sempre, né? Vamos ser Claro. felizes a vida inteira, como isso muito se diz dentro dos filmes, Uhum, né? Muitas vezes, claro, quando a gente pensa num casamento, a gente pensa, bom, eu vou viver a uhum. vida com essa pessoa, mas a gente também tem que entender que nem sempre só amar vai fazer com que a relação esteja saudável, né? Exato. E cuidar das expectativas reais versus, né, a realidade do que é real, a questão mais racional, né. Então a gente tem que cuidar com essas expectativas, porque elas criam frustrações na gente, né, nas pessoas, nos jovens, enfim, na vida adulta, e causa desilusões. Então aquela coisa de: "Eu quero esperar sempre a paixão constante", né. E aí, outros momentos que a gente se funde completamente no outro também, olha o quão perigoso. Uhum. Então, não precisa ser isso dos filmes, né, muitas vezes das novelas, né, daquela montanha-russa. Eu não tenho que estar apaixonado o tempo todo. Uhum. Então isso é importante a gente, entender também. E, segundo a teoria triangular do amor, do Sternberg, ele relata uma coisa importante aqui: o amor saudável, ele é feito de paixão, intimidade e compromisso. Nenhum elemento isolado, né, sustenta um vínculo. Então ele traz que o amor completo ele se baseia em alta intimidade, paixão e comprometimento também, que isso é extremamente importante. Não cuidar com aquilo, né, com a ideia de que os parceiros são feitos um para o outro, nós somos feitos um para o outro, né, a alma gêmea, como eu citei antes. Então a gente tem que ter esse cuidado do que é real e do que é, expectativas irreais mesmo. Sim. E e por isso que eu estava falando antes que o amor sozinho não dá conta, porque muitas vezes a gente escuta assim: "O amor vence tudo. Se tu ama, tu tem que insistir", né, e o quanto isso pode ser perigoso, porque não se tu pode amar muito alguém e ter uma relação que te machuca. Uhum. Tu pode amar muito alguém e não ter um parceiro, uma parceira que te respeita os teus limites, que te cuida, que te repara, que quer te apoiar para tu crescer individualmente, que respeita a tua individualidade, Sim. né. Tu pode, gostar de alguém, mas ter medo dessa pessoa, tu pode ter um relacionamento inseguro, tu pode se sentir só, Hum. tu pode ter afeto, mas faltar cuidado, Uhum. né, tu pode ter paixão, mas faltar aquela a presença emocional, aquela intimidade emocional. Hã, Às vezes sim, a pessoa ela te ama, mas ela não sabe te escutar, né, ela não sabe te validar, né, e isso muitas vezes não é falta de amor, é falta de maturidade emocional, Uhum. né. Então claro que o amor ele é importante,
Mas para um relacionamento saudável, a gente precisa pensar também, além desses elementos que a Jéssica falou, de respeito, de responsabilidade afetiva, Uhum. né, de diálogo, de presença. Então, o amor que não cuida, que não repara, que não se responsabiliza, ele vai machucando aos poucos e ele vai desgastando aquele vínculo, a confiança, Sim. né. E então, né, ao invés da gente se perguntar, hã, o que que a gente precisa, ter numa relação ou quanto, eu amo essa pessoa, né, eu acho que é importante a gente perguntar como esse amor me trata e como eu me sinto dentro dessa relação, Uhum. né. Então, eu te amo, mas como esse amor me trata e como eu me sinto nesta relação, Uhum. mesmo te amando, Exato. né. E porque não é só sobre amar, né, mas é sobre o que a gente faz com esse amor. Uhum. E o risco de permanecer em relações disfuncionais esperando que o amor cure tudo, um pouco do que a Fê estava falando, né. A crença de que o amor verdadeiro supera tudo, né, isso pode perpetuar um certo abuso emocional. Então, eu tô sendo abusada ali pelo meu parceiro, mas eu tenho a ideia de que o amor cura tudo, a gente se ama. Eu percebo que naqueles momentos que ele é afetivo, que ele é sedutor, que ele é carinhoso, que ele realmente me ama. Então tu começa a criar uma ideia de que a gente vai vencer isso. E é diferente de amores líquidos, não é isso que eu tô querendo dizer. Então a Uhum. gente não tem que cuidar com os 2 polos. Os amores líquidos, que hoje tá muito comum devido às redes sociais, devido à alta alta procura, exposição das pessoas, enfim, né. Sim, tu diz amores mais, rápidos, mais É, superficiais, isso, mais levianos, isso, aquela coisa menos de tolerante, já eu troco, se eu é porque as gostei da pessoas Jéssica, conheci a Jéssica, me saí com a Jéssica, já alguma coisa não curti, já não tenho tolerância para conhecer um pouco mais, porque eu já tenho vários outros, um cardápio de opções, né, exato. por causa que os aplicativos hoje também faz com que Uhum. tu tenha até uma ilusão de que tem muitas É, pessoas isso é um grande disponíveis. problema. Uhum. Porque aí as pessoas estão o quê? Viciadas em sentir paixão, né. Então, assim, eu deixei de sentir paixão por ela ou por ele, próximo, não me serve mais. Sem entender que não precisa sentir paixão o tempo todo, né. Então, assim, esse cardápio, ele tá mexendo muito com a cabeça das pessoas, então esse é um polo. O outro polo é tu permanecer num relacionamento abusivo, achando que o amor vai curar tudo, né. Então, eu vou lá, vou alimentar os meus esquemas, eu vou alimentar, né, aquelas crenças que eu tenho limitantes, eu vou alimentar uma autoestima abalada, vou sair um caco desse relacionamento se eu conseguir sair, porque eu acho que o amor cura tudo, e passando, entrando, tá com aquela pessoa, né. Então isso a gente tem que cuidar também. Hã, e cuidar para não cair nesses ciclos, viciosos de abuso e afeto, tá gente. Essa montanha-russa aí que eu estava citando antes. Então, isso ocorre em relacionamentos onde há ciclos de abuso, seguido por períodos de afeto e carinho, como eu citei antes. Outro ponto aqui que eu coloquei como importante para ter um relacionamento saudável, né, Jéssica, é uma comunicação emocional e uma escutativa, né. A comunicação emocional é quando eu posso falar o que eu estou sentindo, sem medo de ser julgada, sem medo de ser criticada, sem medo de ser punida, sem medo de ser rebaixada, sem medo de ser interrompida. É quando existe um lugar seguro, né, um espaço seguro no relacionamento, em que o outro está ali presente, né, tu sente a presença, tu sente que o outro tá te escutando de uma forma verdadeira, interessada. Não para rebater, não para se defender, né, mas sim para tentar entender o que está acontecendo dentro de ti, né. Isso é uma comunicação emocional. A gente vê vários casais que conversam muito, mas que não se escutam de verdade. Uhum. Porque escutar, quando a gente fala de escuta ativa, não é só ouvir e responder. É estar disponível, é segurar a emoção do outro, sem tentar consertar tudo, sem tentar minimizar, sem fugir do desconforto, sem querer só dar respostas. Quando a gente escuta só esperando a nossa vez de falar, ou para se defender, ou para mostrar que a gente tem razão, né, a gente não está de fato ouvindo aquela pessoa. A gente está preocupado com o que eu vou te dizer, né, ou preocupado com a minha defesa, com a minha razão, Uhum. né.
E com o tempo isso vai fazendo com que o outro se cale. Não compartilhe mais, não converse mais quando não sente essa abertura, esse acolhimento. E sim porque o outro percebe que o outro só está me ouvindo para Uhum. pensar o que vai responder. Uhum. Então, na prática, eu vejo que o que mais fortalece ou enfraquece os relacionamentos não são os grandes gestos, e sim como a gente reage no dia a dia, num comentário, num conflito, né, numa discordância, né? É isso que vai fazer com que a gente aproxime ou distancie num relacionamento. Uhum. É o dia a dia, Uhum. né? Então a escuta emocional, né, a comunicação emocional, a escuta ativa, para mim é um dos pilares mais importantes de um relacionamento saudável. Eu sempre falo muito da intimidade emocional. E é isso que cria um espaço de confiança, de vínculo, de segurança, né, e de conexão Uhum. entre o casal, né. Então eu vejo isso como elementos bem importantes dentro do relacionamento. Sim. Comunicação emocional e uma escuta atenta, Eu presente e ativa, né. Sim. Eu concordo muito contigo, Fê. Eu acho que a coisa mais importante, assim, no relacionamento é a comunicação. E as pessoas têm muita dificuldade em ouvir, né? Às vezes tu não quer que a pessoa, tu não tá pedindo a opinião dela e tu não tá querendo que ela fale alguma coisa, tu só quer que ela te ouça. Então, caso isso dica assim, né? Caso você esteja passando por isso no relacionamento de você, ah, chega e fala pro seu parceiro: eu só quero falar agora. Me ouve. Depois tu pode falar o que tu quiser em outro momento, mas agora eu só quero falar. É possível? Hum. Sim, é possível. Então vamos conversar. Né? Uhum. Porque senão ele não vai. Ele vai perpetuar talvez esse comportamento dele até de não conseguir ouvir, não conseguir ouvir, eu não consigo te ouvir. E tu vai entender que ele não se preocupa contigo, que tu é pouco importante, que o teu marido não te dá atenção. Compreensível, né? Uhum. Então é importante a gente modelar também isso para ver se flui bem, né? E aqui, gente, entender que o amor ele não substitui responsabilidade emocional, tá? Isso é bem importante a gente entender. O parceiro ele não é terapeuta, né? Então, romantizar a cura pelo outro é perigoso, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Cuidar para quando a gente quer transferir, por exemplo, a nossa responsabilidade, o bem-estar emocional. Então, eu sempre digo, é importante o parceiro buscar terapia, é importante tu fazer a tua terapia, para vocês entenderem que existem individualidades, são duas pessoas que precisam se cuidar, né? As relações desequilibradas, elas surgem quando um se torna um cuidador constante também, né? Só eu que cuido, só eu que cuido. O cuidador constante, é só um que tá ali. Hã, falando um pouquinho, né, sobre terapia do esquema aqui, já que eu tô falando sobre esse assunto, um dos padrões, que geralmente ocorre, né, nesse funcionamento, é os padrões de autossacrifício e de dependência, né, os esquemas de autossacrifício e dependência, onde a pessoa já é acostumada a sempre se autossacrificar, desde muito cedo. Então isso vem lá da matriz. Eu me acostumei a fazer muito pelo outro. E eu não entendo muitas vezes como autossacrifício, só me deparo às vezes meio cansada, ou meio irritada, ou meio estressada, mas eu não tenho essa consciência, por isso é importante a terapia que eu estava trazendo antes, Uhum. pra gente se cuidar. De novo, são duas pessoas que precisam se cuidar para elas poderem também ter um relacionamento de equilíbrio. Claro que em momentos vai surgir um desequilíbrio, vai ter brigas, normal. E o mais importante é como o casal sabe se reconciliar também Uhum. depois dessas brigas, né? Porque brigas vai Exatamente. ter a vida inteira. E tá tudo certo. Exatamente. E também, acho que importante também a gente trazer a questão do respeito, né, no relacionamento, e aqui o respeito, eu não tô falando do respeito de não gritar, de não trair, de não Uhum. bater, mas aquele respeito no dia a dia, né, o respeito de reconhecer o que o outro sente, o que o outro pensa, né, entender, né, que o outro pode sentir e pensar diferente de mim, né, e Uhum. eu respeitar isso, né, que isso é difícil muitas vezes, né, num relacionamento. "Ah, eu acho isso, eu penso assim", e eu não consigo, de fato, respeitar o que o outro sente, porque o outro ou tem que concordar comigo, porque se não concorda comigo,
aí eu já vou ficar de mal, já vou ficar rancorosa, já vou brigar, né? Isso não é respeito, Uhum. né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, não, mas o respeito é o básico dentro de um relacionamento. Claro que sim, mas Sim. muitas vezes não se vê, né? Relações com respeito. Respeito no sentido de respeitar o que meu parceiro, minha parceira sente, o que pensa, Uhum. como age, o jeito Uhum. daquela pessoa, a cultura daquela pessoa, né? A família daquela pessoa, Uhum. né? Porque muitas vezes a gente entra num relacionamento já querendo colocar o nosso jeitão de ser, né? A nossa cultura, a nossa forma de pensar, Impor, né? né? E aí a gente não consegue respeitar o espaço do outro, né? O que o outro sente, o que o outro pensa, né? E também acho que é importante da validação emocional, que é validar, né? É dizer com palavras e com atitudes que eu vejo que você está sentindo, né? Eu te percebo, e mesmo que eu não concorde, né, com o que você sente, o que você pensa, mas eu estou aqui, né? Mesmo sentindo diferente, porque acho que a validação é uma das formas de maior conexão emocional, né? Quando tu te sente também validado pelo parceiro, não só escutado, como a gente falava antes, né? Porque eu posso te escutar, prestar atenção no que tá me dizendo, mas não te validar. Às vezes Uhum. fazer caras e bocas, né? Demonstrar na expressão também corporal, né? Que eu não tô Disposto a aceitar isso não também. tô concordando contigo, isso é uma invalidação, Uhum. né, ou um silêncio, aquele silêncio Uhum. mais punitivo, né, Uhum. então eu não vou falar. Deixa a pessoa angustiada, né? Isso, né, isso também não é, validar, ou assim, frases como a gente escuta: "Ah, isso é bobagem que tá sentindo, ah, Uhum. lá vem a Jéssica falando a mesma coisa de sempre", Uhum. né, isso que muitas vezes parece inofensivo, mas acaba quebrando um espaço essencial, que é o espaço de confiança, de Uhum. troca entre o Uhum. casal. Uhum. E tu saber que tu vai ter essa abertura pra conversar com ele, que ele vai te validar, o que ela vai te validar, isso é muito importante, né, também, porque senão a pessoa o que que acontece? A pessoa começa a não falar mais com o marido, não se abrir mais, ou com a esposa, e aí isso vai criando um muro muito alto, e vai chegar um momento que você já não vão nem se reconhecer mais. Uhum. E aí, né, é isso que acontece. Aí a gente nunca briga. Por quê? Porque eu não falo mais com ele, não trago mais minhas coisas, cansei, mas a gente continua no relacionamento. É um relacionamento que já tá morto, né? Uhum. Infelizmente, aí a terapia de casal vai ajudar muito nisso, ou o casal se separar, ou eles se entenderem e se reconectarem com o que foram lá atrás, o motivo que fez eles estarem juntos, né? E olhar para as necessidades de hoje, né. Uhum, uhum. Que eu Que a vida mudou. Exato. Uhum. Uhum. E a importância da autorregulação e do cuidado com a saúde emocional. Então, a autorregulação é a habilidade de lidar com as emoções sem explodir, né? Ou evitar. Então, ou eu explodo, ou eu evito uma conversa difícil. Conversas difíceis precisam ter, né? Precisam existir num relacionamento. Não existe a possibilidade de não ter. Então, essa autorregulação ela é encontrada em terapia, cada um poder fazer coisas que são importantes, valorosas, significativas, né? Então, o casal não se sobrepor, poder ter as suas vidas. Mindfulness, né? Inteligência emocional, são a base para uma convivência afetiva saudável também. Então, ter esse cuidado, né? E esse autoconhecimento constante, que a gente estava falando antes, sobre também se interessar pelo outro, entender um pouco mais. Porque agora falando um pouquinho sobre se conhecer, conhecer um pouco mais o outro, às vezes a pessoa não vai mudar, né. Uhum. Não vai mudar, simplesmente o jeito dela, ela não vai mudar. A gente precisa entender, a gente não tem que querer ficar mudando o outro, porque se torna desgastante. A gente não quer também que o outro se apague. Ou até casar na ilusão que ele vai mudar, porque muitas vezes a gente fala: É. "Ah, vou casar, mas tem coisas que eu não". Eu no consultório: "Ah, tá, a gente tá namorando, a gente vai noivar, mas tem coisas ali que, ai, eu quero que ele mude". Bom, aí muitas vezes a gente vou pensar em casar com ele na ilusão de que ele vai ser outra pessoa. Ele não é, ele é esta pessoa, ele pode mudar alguns comportamentos, mas muitas vezes o jeitão, uma característica mais de É personalidade, dele. que é aquela, né, que são características que tu vê, assim, que são mais fortes naquela pessoa, difícil, né, Uhum, e assim como nós, uhum. né, nós temos características que com certeza incomodam o parceiro e que ele fala, fala, fala e que a gente percebe que a gente não consegue mudar, E né. talvez até a gente quisesse, né. Exato, mas às vezes é difícil, Uhum, já tá tão, né, inserido nesse contexto, assim, desse comportamento que já tem uma história,
né? Que é difícil. Tu pode fazer movimentos, mas que muitas vezes não se sustenta. Uhum. E identificar se é algo tão terrível assim ou não, porque daqui a pouco, não é tão terrível. Todo mundo tem seus defeitos. Se daqui a pouco se separa e pega alguém, a pessoa não vai ter isso, mas vai ter outras coisas. Então, ver o que é tolerável também, né? Essa coisa de casar pra esperar a mudança da pessoa tá errado. Já parte do princípio que ela vai ser assim, né? Então, é possível tolerar isso? Então, casa. Vê o que dá. Agora, se tá uma coisa que tá te deixando doente, né? Se tu sente um abuso, se sente que tu tá te apagando, que tu não que tu não te sente confortável, aí é hora de pensar em mudar o rumo, que não é fácil, né, filho? Não, Mudar essa decisão, assim, terminar. não é. Por mais que seja namoro, é muito difícil. Com certeza, com certeza. E também é importante, né, a gente falar que o amor ele se expressa, né, também em comportamentos, né, em atitudes. Eu sempre falo, amar é um verbo e todo verbo exige ação, né? Então a gente não basta dizer eu te amo, parceiro, se tu no dia a dia não demonstra através de comportamentos, né, de atitudes que tu ama aquela pessoa, né, que tu cuida, que tu respeita, que tu é parceiro, que tu valida, que tu apoia, que tu escuta, que tu incentiva, que tu respeita os limites, as individualidades, né? Então, eu acho que isso também é importante a gente se dar conta, assim, que o que constrói segurança emocional numa relação é a consistência entre o que tu fala e o que tu faz. Sim. Isso é uma coerência afetiva, né? Quando essa coerência não existe, o vínculo ele entra em dúvida, né? As palavras são lindas, mas elas se tornam vazias quando elas não são acompanhadas de ações concretas, né? Não estou dizendo que não é importante expressar o amor, falar sobre, né, o quanto ama aquela pessoa, obviamente que é, né? Mas o que tem um peso muito maior, assim, né? O que faz a manutenção do relacionamento são os comportamentos, são as atitudes, né? Isso que mantém uma relação, né? Não é Sim. apenas dizer sobre o amor, falar do quanto se ama, mas sim o que eu faço para essa pessoa se sentir amada, Sim. né? A preocupação, né, em ela se sentir amada. Exatamente. Então, o nosso cérebro, ele registra experiências emocionais de uma forma muito mais intensa do que promessas verbais. As experiências, elas são muito mais concretas, né? E elas marcam, elas registram no nosso cérebro do que apenas a gente falar sobre. Se a gente não vive, não experiencia aquilo, né? Então, a experiência emocional, afetiva, ela tem um peso muito importante do que apenas promessas verbais, né? Porque tu só vai sentir através de uma ação, de uma atitude. É que nem aquela coisa, né? Se eu ficar pensando, eu vou virar uma pensadora. Eu não vou fazer. É a mesma coisa no relacionamento que eu estava falando, né? No relacionamento, a gente precisa ter ações. A gente para poder sentir que a pessoa se preocupa genuinamente comigo, que ela me ama mesmo, né? Porque se ela só falar e não fizer, não vai fazer sentido nenhum, né? Eu não vou sentir. Falar é importante? É, mas não é tudo. Então, a importância também, né? Eu trazer aqui a importância de se sentir livre pra gente ser quem a gente é dentro do relacionamento. Um pouco do que a gente estava falando antes sobre validação, até talvez associe um pouco, hã, da gente ser livre pra ser quem a gente é dentro do relacionamento. Eu acho que muitas vezes a gente inicia um relacionamento camuflando um pouco de algumas coisas, né. Claro que certas coisas ok, mas da gente poder ter essa liberdade, né, de falar o que a gente sente, de se mostrar, de ser autêntico. Então, eu acho que a camuflagem ela atrapalha muito, no vínculo, na conexão, da pessoa te conhecer, ver se é isso que ela quer. É como se facilitasse o processo, né, então isso ajuda muito também. Até na fase da paixão, acho que às vezes isso acontece, né? Sim, A gente camuflar um pouco. porque tu quer ser a pessoa ideal pra pessoa, né. Quer conquistar aquela pessoa. É natural. Né? Uhum. E segundo a teoria do apego, os vínculos seguros, eles se estimulam com autenticidade e autonomia, né. Então olha a importância, né, pra gente ter essa segurança emocional e esse vínculo, ter autenticidade e autonomia dentro do relacionamento. Mas para isso a gente precisa também entender se o outro tá aberto para isso, como que o outro recebe. Não que tu vai ter que deixar ou se moldar, mas tu saber que precisa ser livre. Então é um sinal de alerta. Se tu tá te sentindo um pouco mais preso, ai, não posso fazer isso, não posso falar isso, não posso me expressar dessa maneira que é tão importante para mim,
tem o sinal de alerta. Se tu se sente mais contida, ou Uhum. pisando em ovos, ou medindo o que pode falar, o que não pode falar, aí não é legal. Exatamente. Então, casais com segurança emocional, eles não exigem performance constante. É uma coisa mais natural, mais leve, é aquela conquista diária, né? Não são grandes coisas que nem tu falou, mas são as conquistas diárias, assim, do respeito diário, do cuidado diário, de perguntar como é que tu tá, mas e aí aquela dor, mas o que que tu precisa de mim, como é que tu tá? Então, isso é super importante no relacionamento, a gente precisa regar a plantinha para florescer, senão ela não vai florescer e o amor morre mesmo, né, porque precisa regar. Ele simplesmente vai morrer, porque Uhum. vocês 2 não fizeram nada para isso. Tem que ter ação, não adianta. E outra coisa, né, Jéssica, amar alguém não significa por si só que, o casal vai se entender bem, né. Uhum, Então o que ajuda um casal a funcionar, assim, eu acho que de fato, né, são os valores que eles compartilham, né. Ou seja, o que eles acreditam que é importante na vida e na relação, né, o que uhum, que é valoroso para cada um. E os valores pode ser respeito, pode ser honestidade, pode ser parceria, pode ser lealdade, pode ser cuidado com a família, pode ser liberdade, mas quando os valores eles batem, fica muito mais fácil, né, do casal tomar decisões juntos, né, de enfrentar conflitos, de criar uma rotina que faz sentido para os 2. Mas quando os valores são muito diferentes, por exemplo, eu valorizo o diálogo, a abertura, e o meu parceiro evita qualquer conversa difícil, isso pode ser um motivo constante de desgaste, uhum. né. Então, hã, um ponto importante são os acordos relacionais, isso não o acordo não é um contrato assinado em cartório, né, mas é um tipo de combinado emocional e prático que o casal precisa ter, né, que muitas vezes não se conversa sobre as questões de vida, como cada um lida, o que que cada um pensa sobre dinheiro, Uhum. né, sobre liberdade individual, né, tu respeita que eu também tenho a minha liberdade de sair com as minhas amigas, né, como é que tu enxerga a questão das minhas amizades, como é que tu lida com as questões das redes sociais, como é que a gente vai dividir a nossa rotina, que momentos a gente vai ter para nós, que momentos que a gente vai ter para cada um, o que que tu entende por hobby, o que que tu gosta de lazer, né, acho que acordos, né, e valores são fundamentais do casal poder conversar, né, porque no dia a dia isso vai aparecer, né, e Uhum. quando a gente tem isso alinhado, e alinhado mesmo, porque eu posso ter valores diferentes, mas quando a gente tenta construir isso em conjunto, né, o casal fica muito mais conectado, né, Sim. menos briga, menos discussões, não é que não vai ter, Uhum. né, mas sobre pilares importantes na vida, eles vão estar mais conectados. Uhum. Sim. E se alguém pode estar ouvindo agora e pensando: "Tá, mas é muito difícil, eu não consigo", né. Porque, eu também fico pensando, como é que é para as pessoas ouvirem o que a gente tá trazendo. Eu acho que uma das dicas é: não precisa, se não quiser conversar no momento da raiva, né, até bom que saia um pouquinho, vá para o quarto, pense, reflita, mas vocês vão ter que conversar sobre isso. Uhum. Não dá pra deixar de conversar. "Ah, mas é muito difícil, eu não tô acostumada, meus pais não me ensinaram assim". Eu sei que vai ser difícil, mas então vocês vão ter que fazer uma terapia de casal. E isso vai aparecer no dia a dia, né, Jéssica, todas essas questões que eu falo de valores e acordos. Eu vou sair com meu parceiro, com meu namorado, com meu noivo, quem é que paga a conta? Né? Daqui a pouco o cara é daqueles de dividir com a mulher, não tem problema nenhum isso. Mas a mulher não acha legal, Sim. né? Então, como é que é isso para cada um? Sim. Né? Eu quero sair com uma amiga minha, pra jantar com uma amiga. Não, mas tu não. Quando tá namorando, ou tá noivo, ou casado, não se sai sozinho. Né? Uhum. Não. Então, como é que pra cada. Isso aparece no dia a dia. E no Então, início já consegue saber. isso, então por isso que é importante sentar e conversar sobre isso. Isso são Uhum. valores, isso são acordos de uma relação, Uhum. né. Então, do dia a dia, de rotina, com os problemas do relacionamento, questões de tarefas domésticas, Uhum. né. O que que eu faço, o que que tu faz, o que que eu faço, ou com o filho, Uhum. né. Quantas discórdias dá no casal, porque Dificulta o ainda casal, mais. cada um pensa diferente na educação, como vai educar, como vai colocar limites ou não. O que consegue, o que não É, consegue. isso. Então é nesse sentido, né, que é Uhum. importante sim o casal ter,
várias conversas, não é? Agora nós vamos conversar sobre isso e vamos definir todos os nossos valores, nossos acordos, porque isso vai mudando ao longo da Uhum. vida. A gente muda, nosso contexto muda, né? Uhum. Mas o casal tem que ter esse espaço Uhum. de troca, de Sim, maturidade, de diálogo. A gente faz isso entre amigas, muitas vezes sim. conversando sobre essas questões, Uhum. né? E às vezes o casal não olhou para isso. Uhum. E daqui a pouco a pessoa pensa, mas é chato, né? Ah, Ou sim, principalmente o cara, né? pode Os homens, ser. eles têm, eu sinto que tem essa dificuldade. É chato. E é. Ninguém tá falando que é legal. Ninguém tá falando que é, vamos nos divertir agora conversando. É uma conversa chata e difícil. Uhum, Mas que sem essa conversa chata e difícil, não é possível avançar nesse relacionamento. uhum. Porque vai ficar o elefante na sala, né? É, Tá ali e a gente não olha pra ele. o relacionamento se torna chato e difícil Uhum. com o tempo, né? Exatamente. Porque fica aquela coisa, faço, não faço. Uhum. Daqui a pouco vai dar uma briga, porque ela vai sair com as amigas e ele não gosta. E não foram conversaram sobre isso, ele continua inseguro. Enfim, isso, se vocês realmente tiverem um pé travado de não conseguir, eu sugiro fortemente que iniciem uma terapia de casal. Porque aí sim, não tem como fugir, né? Uhum. Ah, mas vai ser muito difícil. De novo, vai ser difícil de qualquer jeito. Se relacionar não é fácil. Não, Nem com um parceiro amoroso, nem com amigas. Não é fácil. Só que a gente precisa. Isso é importante para nossa vida, somos né? seres sociais. Somos seres sociais, não tem como. E para isso a gente tem que ter conversas difíceis, né? Uhum. E até porque quando os acordos não são claros, a gente acaba tendo várias expectativas silenciosas que cedo ou mais tarde vem a frustração. Sim. E a gente tem que conversar, não tem que achar que o outro tem que adivinhar Uhum, o que que eu penso, o que que eu quero, o que que eu acho. uhum, Isso tem que ser dito, tem que ser de uma forma clara e responsável, uhum. né? Exatamente. Porque daqui a pouco um larga alguma coisa e a pessoa pensa: mas como é que tu não me falou isso? Eu sou casada contigo e tu então tá casada comigo achando isso de mim? Não, mas vamos cuidar também com o que a gente fala, né, durante uma discussão, durante, enfim, né, uma conversa. Tem que ter esse cuidado. E existe a diferença entre dependência, independência e interdependência, gente. Os casais saudáveis, eles confiam e se apoiam, sem perder a individualidade, né? Então, a dependência é: sem você eu não existo. Né? A independência é: não preciso de ninguém. E a interdependência é: sou inteiro, mas eu escolho me vincular a você. Então, eu sempre digo, sempre trago esse exemplo, que são dois indivíduos que não podem se sobrepor, né? Então, a gente tem que saber que a gente tem, cada indivíduo é inteiro, e eles escolhem estar juntos. Eles têm essa escolha, essa liberdade. Então, a gente não pode confundir essas coisas. É, não tem aquele ditado da metade da laranja, né? Não, eu sou Não, uma laranja inteira, eu quero achar a outra exatamente. laranja inteira. É. Exatamente, é isso aí. É. E também acho que é importante a gente ligar o sinal de alerta quando a gente fala em abuso. Tu trouxe antes sobre abuso no relacionamento, né? Porque muita gente pensa que, né, pensa só num abuso físico. Uhum, Mas a verdade é que existem vários tipos de abuso e muitos deles são silenciosos, são difíceis da gente identificar e justamente por isso eles são perigosos, né? O abuso emocional, o abuso psicológico, esse talvez seja o mais comum e muitas vezes o mais invisível. Ele acontece quando, né, o parceiro, a parceira usa palavras, atitudes, omissões para desvalorizar, para controlar, para machucar emocionalmente, né? Isso pode incluir humilhação, chantagem, crítica, sarcasmo, ou aqueles silêncios que são punitivos, uhum, né? Então, isso é um abuso emocional e muitas vezes está presente nos relacionamentos que as pessoas têm dificuldade de entender isso como abuso, porque aí vem a pessoa, a parceira vai lá, critica, humilha e depois, né, uhum, seduz, uhum. né, eu te amo, me desculpa, e aí, E às né, vezes é difícil identificar, né, Fê? isso, e aí isso é o ciclo da violência, né, a pessoa Sim. perdoa, né, e esse ciclo se perpetua. Então o abuso emocional é importante a gente observar. Porque o abuso físico, esse é o mais visível, né? Envolve qualquer forma de agressão corporal, empurrão, soco, tapa, apertão, e também agressões a objetos, gente. Então, o abuso físico, a agressão física, ela não é só, né, física, sabe? Né? Sim. Enquanto
tem parceiro, aquele parceiro mais desregulado, né, que pega e chuta a porta e bate na parede. Isso Uhum. também é uma forma de agressão. Porque ele tá batendo na parede hoje. Exato. Ele não vai ficar só na parede. Exatamente. Então começa depois a escalar a violência, Uhum. né. O abuso sexual, então, quando ocorre quando, né, uma pessoa é forçada a práticas sexuais contra a sua própria vontade, né, isso acontece dentro de casamentos, né, a pessoa não tá afim, ela é de certa forma, né, induzida, conduzida com uma certa, violência, sem a pessoa tá afim, Uhum. né. Abuso financeiro, né, quando uma das partes controla o dinheiro do casal de forma abusiva, Uhum. impedindo que o outro de trabalhar, impedindo do outro saber, né, o orçamento da casa, né, controlando todas as finanças, nega acesso quando o parceiro nega acesso ao teu próprio dinheiro, né, Uhum. deixa que tu ganha teu salário, eu conduzo o que tu vai gastar, o que não vai Uhum. gastar, isso Eu é um sei o que é melhor. abuso, isso é um abuso financeiro, né, ou faz dívidas em nome do outro, ou faz dívida também sem o outro saber, Uhum. né, É bem comum mesmo. bem comum. Ou usa o dinheiro como uma forma de punição, né. Uhum. E hoje também a gente pode falar, né, com o avanço da tecnologia, de um abuso digital, Sim. né, que é o controle e a vigilância por meios digitais, né, que também se tornou uma forma de abuso, né. Eu pegar tua senha escondida e entrar no teu celular, né, eu ficar rastreando a tua localização, né, eu ficar acessando a tua senha sem consentimento, né, pegar o celular escondido sem consentimento do parceiro, obrigar o outro colocar mandar foto de onde tá, obrigar, Uhum. né, punir, chantagear, né, me Sim. manda onde tu tá, me manda foto, né, ou ficar controlando as interações sociais nas redes sociais, né, isso também é uma forma de abuso hoje bem comum, Sim. né. Então, o abuso é quando tem um desequilíbrio aí de poder, Uhum. né, então, é quando uma pessoa tenta controlar a outra, seja por meio de chantagem, por medo, por culpa, por violência, né, então, o amor saudável, ele não te controla, ele não te pune, Uhum. né, ele não te cerca, né, e tem que cuidar, muitas vezes a pessoa pensa assim: "Mas ele faz isso porque ele me ama". Uhum. A gente precisa ficar atenta, né, porque isso não é uma forma de amar É saudável. isso não é amor, né. Hum, E até pensando, né, Fê, tem pessoas que acabam entrando no relacionamento abusivo e ficando por vir de uma família assim. Então aquela coisa, eu acho que ele me ama, que nem tu falou agora, né, porque foi a maneira que eu aprendi o que é amor, eu não tenho outro modelo, eu só conheço esse. Então ela vai cair sempre em relacionamentos assim, ela vai achar que aquilo é amor. Então tem que ter esse cuidado, e aí em terapia só a pessoa vai conseguir identificar, porque às vezes tá lá lendo um livro, fez sentido, conversou com uma amiga, né, viu, assistiu um uhum, podcast, mas ela vai precisar cuidar dela nesse momento. uhum, Ou é o primeiro relacionamento, é o primeiro namoro, né, e tá gostando muito, tá apaixonada, e quando vê, tá com medo de perder, né. Porque eu lembro até do meu primeiro namoro, eu achava que eu nunca mais ia encontrar ninguém, né, a gente tem que meu primeiro namoro, tá, mas eu até precisava terminar, queria terminar, mas eu tinha na minha cabeça que eu não ia encontrar ninguém, não era um relacionamento abusivo nem nada, era super tranquilo. Mas agora imagina quem tá num relacionamento abusivo, né, e é o seu primeiro namorado, é o primeiro modelo que tem. Salvo se tem um pai e uma mãe super saudáveis, famílias, né, que não foram abusivas nem nada do tipo, que é mais tranquilo da pessoa, ter essa ideia, né, esse uhum, senso, assim. Mas que não é fácil a gente identificar. Então existem esses 2 casos, daqui a pouco é familiar, e isso é bom, tudo que é familiar é bom mesmo sendo ruim, ou é o primeiro relacionamento e eu tô meio que perdida aqui, né. uhum, Se eu terminar com esse grande homem, que pra mim é, o que que vai ser de mim? Será que eu vou perder ele pra sempre? E se ninguém me quiser? uhum. Então dá medo. Às vezes até acha que é merecedora desse amor, a pessoa: "Eu Uhum, mereço isso", né, uhum. o cara diz, né: "Tu não vai encontrar ninguém como Sim, eu", né, aham. e acha que aquilo que tem é tudo. Uhum, uhum. Exato. Então, que nem a Fê falou, assim, eu acho que o relacionamento saudável, ele não pode te deixar com medo, fazendo se sentir culpado, nem nada disso. Uhum, Tem que te dar liberdade, validação, empatia, tem que fazer tu te sentir bem, né? Tu tem que estar confortável naquilo. exatamente. Então, gente, quando que um relacionamento adoece? E o papel da terapia?
É importante a terapia individual e de casal como espaço de reconstrução e decisão, como eu tinha citado antes, né? Então, a terapia ela ajuda a esclarecer a dinâmica, os padrões inconscientes, que a gente acaba ali no automatismo, ou por estar muito tempo, ou por vir de uma família assim. Então, a terapia ajuda a esclarecer, a psicóloga vai intervir no que for necessário para o casal conseguir se olhar, se enxergar, né? Fazer aquela coisa difícil que não é possível fazer em casa. Mediação, Uhum. mediar. Sim, sim, é. Entender que nem todo casal precisa dar certo. Às vezes a terapia ajuda a encerrar um relacionamento com dignidade, né? De da pessoa entender, não é para ser. E sei lá, vamos ser bons amigos ou não, mas encerrar um relacionamento com dignidade, sem tanta quebração de prato, sem rancor, né? Sem tanto rancor, né? Dependendo do que aconteceu, lógico. Mas por isso que é tão importante o papel da terapia nesse momento. E quando a ajuda é necessária. Então, alguns sinais de alerta. Ciclos de brigas repetitivos, muito silêncio, né? Aquele silêncio hostil, desgaste emocional constante, né? Perceber que a gente está desgastado, não dá mais, a gente não se encontra mais, tá difícil. E a ajuda profissional, ela interrompe esses padrões prejudiciais e traz uma clareza maior para o casal. Uhum. E por fim, né, vou deixar algumas perguntas aqui para que as pessoas possam fazer, pensar, refletir, né, e até conversar no seu relacionamento, para poder entender um pouquinho como é que está a saúde da relação, né? Então, perguntas como: você se sente segura no relacionamento? Você pode falar o que sente sem medo de crítica, de punição, de julgamento? Existe uma escuta ativa, que eu falei antes, e um cuidado, uma validação? Você se sente respeitada até nos momentos difíceis do relacionamento? Respeito dentro daquela ótica que eu trouxe antes também no podcast. Existe uma troca ou é sempre você que cede, você que compreende, você que segura a relação? Tem espaço para crescer individualmente? Tem liberdade dentro do relacionamento? Tem individualidade ou só conjugalidade? Você sente que pode ser você mesma? A autenticidade que a Jéssica trouxe antes. E após os conflitos, vocês conseguem pedir desculpa? Vocês conseguem conversar sobre o que aconteceu e se aproximar novamente? Ou ficam presos no silêncio, no orgulho, na repetição dos mesmos problemas? Vocês compartilham valores e planos de vida? Acho que essas perguntas são, né, um pontapé inicial para poder também pensar sobre o relacionamento e até uma oportunidade de conversar com o parceiro e a parceira sobre a saúde da relação. Para mim, era isso, Jéssica. É isso aí, gente. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês tenham refletido, né? Se quiserem colocar em prática com seus parceiros, ótimo. E até o próximo episódio. E qualquer dúvida podem nos chamar, né? Nosso Instagram também. Isso. E peço para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, para que esse episódio chegue em mais pessoas. Até mais.